Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Joana e eu estou sentindo no meu coração de compartilhar com vocês alguns fatos da palavra de Deus, do nosso Pai, para que a nossa vida seja mais fácil, por assim dizer, para que a nossa vida possa ter algumas coisas que muitas vezes não temos. Então, queridos, eu estarei publicando alguns vídeos para que a gente tenha uma sequência de ensinamentos, de aprendizado sobre a palavra do nosso Pai, porque a Bíblia Sagrada é maravilhosa, é linda, mas nós precisamos estar entendendo aquilo que o Senhor tem para nós. E muitas vezes, na correria do dia a dia, não temos essa oportunidade. Muitas vezes não aprendemos a fazer isso. E isso é uma coisa muito importante para que a palavra de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Então, queridos, vamos nessa sequência, vamos aprender. O meu coração deseja muito compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido ao longo desse tempo. Eu sei que muitas vezes não acreditamos naquilo que está escrito. Isso é uma coisa que não deveria ser normal, mas é uma coisa que tem acontecido. Isso faz com que muitas vezes estejamos travados, parados e não avancemos nas coisas que o Senhor tem para nós. Nós precisamos aprender. E com isso, queridos, eu quero compartilhar com você algumas coisas que têm feito muito bem em minha vida e que eu tenho certeza fará muito bem para você também. Então, fique ligadinho, aprenda aquilo que vai fazer diferença na sua vida e aprenda a praticar, porque a gente só aprendendo, queridos, não traz mudança. Nós precisamos aprender e praticar essa palavra maravilhosa do nosso Deus. Eu quero pedir a vocês, nesse primeiro vídeo já, que vocês deixem seu like para que a gente possa estar juntos, né, nessa nossa trajetória, nessa caminhada. Quero pedir que você inscreva-se no canal, o canal é novo e eu vou precisar que vocês me ajudem nessa divulgação, porque muitas pessoas precisam conhecer a palavra de Deus, e também que você ative o sininho para que você receba novas notificações, para que você acompanhe conosco e cresça conosco, tá bom? Isso vai fazer com que você seja abençoada, seja abençoado e que nos ajude também a propagar a palavra de Deus, ok? Então, em nome de Jesus, vamos agora continuar aquilo que nós precisamos para que nós possamos aprender mais da palavra. Eu quero falar com vocês hoje, queridos, sobre fé e escolhas. Isso é muito importante nas nossas vidas. Ouvimos muito sobre isso, conhecemos já bastante da palavra de Deus e o que deve ser as nossas escolhas, e nós sabemos que a fé é aquilo que nos move, que pelo menos é o que deve nos mover, e sem fé nós sabemos que é impossível agradar a Deus. E os filhos de Deus, aqueles que vivem dependentes de Deus e da sua palavra, nós já sabemos disso, nós não podemos caminhar só pelo aquilo que a gente sabe, pelo aquilo que a gente vê, nós precisamos e devemos caminhar por fé. Mas com isso, queridos, nós precisamos entender o seguinte, eu disse que é fé versus escolhas. O que significa? Que nós não podemos caminhar com fé sem fazer escolhas. A cada dia nós temos escolhas a serem feitas. A cada dia nós temos coisas a serem decididas. E disso depende a nossa vida cristã. Disso depende aquilo que nós vamos obter do nosso Deus. Nós temos bênçãos ilimitadas, bênçãos gloriosas para as nossas vidas. Mas nós só vamos conseguir essas bênçãos se nós estivermos ligadinhos na palavra de Deus. Nós sabemos disso, porque o que acontece quando nós estamos ligados na palavra de Deus, nós somos, eu vou te dar um exemplo, nós somos como aquele gerador que transmite energia.
que transmite a eletricidade. Sem esse gerador, a luz que nós temos na nossa casa, que traz iluminação, que tira as trevas das nossas vidas, naturalmente falando, sem um gerador e sem um fio desse gerador, essa energia não chegaria na nossa casa. Isso acontece conosco no reino espiritual. Nós temos o gerador de força, o gerador de poder, que é Deus, a sua palavra e o seu Espírito. E se nós não estivermos conectados, se os nossos fiozinhos não estiverem ligados a essa palavra maravilhosa, a esse gerador de poder, todo aquilo que nós falamos sobre fé seria em vão. Não nos levaria a lugar nenhum. Nós temos que estar conectados com a palavra e caminhando em fé. E através disso, fazendo escolhas nas nossas vidas. Nós sabemos, querido, que tudo vem de Deus e é por Deus nas nossas vidas. E nós, quando pensamos sobre isso, nós lembramos que lá em Romanos, fala que nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que a gente esteja ligadinho com Deus, com a sua palavra, e que nós sejamos, como a Bíblia diz, imitadores de Deus. O que eu quero dizer com isso, queridos? Nós sabemos, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, como foi a criação. Todo mundo lembra disso, não é? Então pegue a sua Bíblia e estude esse assunto. Estude. Eu vou ler um pedacinho aqui da minha Bíblia para que você possa acompanhar o raciocínio. Gênesis 1 diz assim: a criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E no versículo 6, vemos de novo: e Deus disse no 7. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus disse e houve. Deus disse e aconteceu. Está escrito no versículo 9, e assim aconteceu. Você pode ler esse capítulo que você vai ver Deus dizendo, e depois que diz, ele vê, haja luz e houve luz, e Deus viu. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Isso é um princípio de Deus. É assim que Deus rege o universo. E é assim que nós podemos estar conectados com esse gerador. Por quê? Quando nós dizemos e acreditamos, isso vai acontecer. Nós somos chamados a sermos imitadores de Deus. Nós temos que entender, queridos, que nós estamos construindo a nossa realidade. E isso acontece através da nossa palavra, através daquilo que nós cremos, dizemos, como Deus disse e orientou a que nós estejamos dizendo isso. Então, quando a gente diz, vai acontecer. Essa é a nossa fé. Nós temos o espírito da fé. O espírito da fé, queridos, é aquele que diz que nós cremos, por isso falamos. E como vem essa fé? Todos sabemos disso. É bom que nós nos lembremos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso. A gente sabe disso, nós ouvimos muito isso. Mas nós precisamos entender que se nós não fizermos assim, nós não teremos fé suficiente para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Isso é muito importante, queridos, porque nós precisamos nos lembrar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas não se atentam para o fato de que
não ouve só a palavra de Deus. Infelizmente, nós temos ouvido muitas vozes neste mundo. E a palavra de Deus são sementes que nós vamos plantar através de ouvirmos a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos adquirir fé e nós vamos praticar essa palavra, proporcionando sementes para que seja visto, para que nós consigamos construir uma realidade muito melhor. Então, queridos, esse assunto é lindo, maravilhoso. Então, deixe o seu like para que a gente possa estar sempre em sintonia, tá bom? Não esqueça disso, não esqueça de se inscrever no canal, porque muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão ser feitas, né? E eu não quero estender muito esse vídeo, porque para não ficar muito longo, né? São muitas coisas lindas que a gente começa a falar e não quer parar, e a gente precisa entender isso. Hoje o mais importante é que você entenda o quê? Que nós vamos estar juntos plantando sementes que vão produzir uma colheita maravilhosa, porque nós estaremos plantando de acordo com a palavra de Deus. Esqueça o que se diz no mundo. Esqueça o que o mundo está plantando. Porque, queridos, é uma escolha isso. Você plantar o que Deus diz, do que você plantar o que o seu amigo diz, o que o seu esposo diz, o que o seu filho diz, o que o seu vizinho diz. O importante é que você plante, mediante a palavra de Deus, sementes ricas que vão proporcionar uma colheita muito rica e abundante. E se nós ouvirmos a voz do mundo e plantarmos a semente do mundo, também teremos uma grande colheita de maldições, de coisas ruins, de atraso e de mediocridade. E isso não é bom para o Filho de Deus. Nós precisamos, a cada dia, nos lembrarmos que Deus é Senhor sobre tudo. Ele já nos deu coisas maravilhosas para uma vida abundante e disso depende o nosso futuro. Porque, queridos, nós estamos plantando hoje. E qual seja o tipo de semente que você plantar, como eu já disse, você vai colher. Não importa o tempo que vai levar. Você pode ter a certeza que você estará em um processo. Você plantou e você vai colher. Então, escolha, queridos, caminhar por fé, plantando sempre coisas maravilhosas, plantando a bênção de Deus para que o poder de Deus possa se manifestar em sua vida. Com isso, querido, nós estamos chamando à existência coisas maravilhosas, coisas poderosas, coisas sagradas. E disso depende o que eu escolho. Tá bom, queridos? Eu vou então encerrar hoje para que a gente não fique muito cansativo, né, o vídeo, para que você possa assistir com amor, que você possa entender o propósito desse canal e para que você fique ligadinho, tá bom? Não esqueça de fazer a sua inscrição para que o canal alcance outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, que o seu dia seja maravilhoso, grandiosamente abençoado pelo poder do nosso Pai. Seja luz nesse mundo e seja o canal que o Senhor precisa para que a obra dele se estabeleça aqui na terra, tá bom? Deus abençoe, sejam engrandecidos em nome de Jesus.